Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, já estamos na lição de número 12, concluindo esse quarto trimestre de 2025, lições bíblicas adultos, quarto trimestre, tem como título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Próxima lição, a lição número 13, concluiremos, se assim Deus permitir, este quarto trimestre. A lição de número 12, ele tem como título o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Amém. O textuário desta lição, a lição de número 12, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Se somos filhos de Deus, assim como Jesus o é, nós podemos chamá-los de Pai. Isso é muito lindo. O nosso Espírito, que somos filho de Deus, tem essa comunicação, o nosso Espírito com o Espírito de Deus. Romanos 8,16. Isto é muito belo. Realmente o apóstolo Paulo aqui estava, quando escreveu esta carta aos Romanos, estava realmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E esta palavra aqui é o Espírito Santo que está dizendo, é Deus que está dizendo que nós somos filho de Deus, somos seu filho. Isso aqui é a testificação do Espírito de Deus. É Ele que está falando, porque toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta aos Romanos, provavelmente da Caia, na província da Caia, ele estava retornando para Jerusalém na sua terceira viagem missionária para trazer ajuda, aos crentes judeus de Jerusalém. Provavelmente neste período ele escreve esta carta, essa carta que transformou tantas pessoas no decorrer da história até nossos dias. Grandes nomes proeminentes da teologia foram transformados ao ler Romano. Principalmente o grande Aurélio Agostinho. Ele certa vez estava sentado numa praça, acho que refletindo na vida dele. Era um devasso, gostava de bebedice, sexo. Ele realmente era uma pessoa mundana. Certa vez ele nesta praça sentada, ele escuta uma voz de um garoto, Tolle-leg, que significa pegue e lê. Ele pegou aquele pedaço de papel e leu Romanos 13, versículo 13 e 14, transformou a sua vida foi transformada pela leitura desta palavra. Esta palavra, a palavra de Deus inspirada, entrou lá no íntimo do coração daquele homem e o transformou. E ele se transformou num dos maiores proeminentes da teologia. Ele foi um dos maiores realmente da época dele na África do Norte. A verdade prática, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo e edificando e produzindo seus frutos. O Espírito Santo produziu frutos dentro de Agostinho e não é diferente conosco, porque toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo. O próprio Lutero transformou a sua vida, Deus transformou a vida dele, a verdade é esta. Quando ele leu Romanos 1,17,
Era cheio de culpa, aquele padre. Vivia se autoflagelando. Mas um dia ele leu Romanos e a sua vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16. 1 Coríntios 14, 14 e Gálatas 5, 22, 23. Ainda na verdade prática, além dos seus testemunhos no nosso espírito, o Espírito Santo que age no íntimo de nosso ser, intercede edificando e produzindo o seu fruto dentro de nós. Então, tudo é feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que vai produzindo fruto dentro de nós, vai nos edificando. Coisa mais linda. Introdução. Nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência da fé, do ensino de toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas, do fruto e do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica. Todo remido, todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, ele tem dentro dele o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. Certa vez o apóstolo Paulo disse: não sabeis que sois templo e que o Espírito Santo habita em vós? Coisa linda. A palavra-chave é comunhão. É a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. A obra inicial do Espírito: consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Quando ele age dentro da nossa consciência, que é aquela luz que Deus colocou dentro de cada um, que ora nos acusa, que ora nos defende, que faz com que o ser humano reflita das coisas que pratica. É essa luz que Deus colocou em todo ser. Quando fazemos algo que desagrada a Deus e sentimos que aquilo foi errado, aquele toque, aquela luz foi acesa, foi o Espírito Santo dizendo: epa, não é assim, você errou. Então ele age na consciência do pecador para transformar a vida daquela pessoa. Jesus falou sobre esta obra de convencimento: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lindo esta passagem. Jesus, nas suas andanças, ele esteve nesta terra, implantando o reino, o seu reino, o reino de Deus aqui. Mas quando ele estava terminando a sua missão, o seu ministério, ele falou para os seus discípulos que não ia deixar eles órfãos. Em João 16:8, abra sua Bíblia e acompanhe. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quando Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo desce. Há uma explosão, há um crescimento na igreja, quando o Espírito Santo começa o seu ministério. Então ele vai convencer do pecado, convencer o mundo do pecado. Por quê? Todo aquele que não crê no Filho é pecador e não tem a vida eterna. Todo aquele que crê tem a vida eterna, já está salvo. Então o Espírito Santo trabalha para convencer o homem que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
da justiça, porque vou para o meu Pai. Ele está agora com o Pai. Por quê? Porque cumpriu a sua obra que ele teve que fazer, segundo o Pai. Ele concluiu a obra que estava para ele concluir. Então, é a justiça de Deus para nos reconciliar novamente com o seu Filho, através dele mesmo. Então ele cumpriu toda a justiça do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tem o príncipe desse século, que é o inimigo de nossas almas. Temos que ter muito cuidado. Segundo ponto, a pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. É uma transformação, é uma mudança brusca. É aquele velho eu ficado para trás, enterrado, e agora vivendo uma novidade de vida, regenerado, nova pessoa. Aquelas coisas que eu praticava no passado ficou para trás e agora tudo se fez novo. E o Espírito Santo é o agente principal que nos ajuda nessa transformação, nesta regeneração. Uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Porque por nós mesmos, nós não teríamos essa sabedoria de conhecer o Pai. Nós conhecemos o Pai através do Espírito, através do próprio Jesus, que ele veio mostrar quem é o Pai, porque estava se oferecendo. Então o Espírito Santo, ele tem esta colaboração entre nós. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra inspirada do Espírito Santo. Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele quando quer agir, ele age. E aquela pessoa se transforma. E a fé invade o coração desta pessoa. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra transformadora de Deus. Ainda no primeiro tópico, a saber, com a tua boca, em Romanos 10:9, confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha a nossa participação também, com a nossa boca, a gente confessa a Jesus Cristo, nosso coração. Aí diz aqui assim, porque visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, o arrependimento, aquelas coisas velhas que você confessa diante de Deus, diante dos homens, que não vai mais praticar aquilo que você praticava. Então, essas realmente são as confissões para a salvação, que vem de dentro de você. Mas o Espírito Santo trabalha no teu interior, no nosso interior, para que esta transformação seja possível. Nós estávamos mortos, mas lá em Efésios 2:21 está escrito, acompanhe. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eita, coisa linda. 2. A pedagogia do Espírito, a regeneração, é isso que a gente já estamos lendo, Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meios de filosofias
e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo. É o que o mundo fala. Temos que ter cuidado para não absorver, não dar ouvido ao mundo, e sim dar ouvido ao Espírito Santo, porque Ele fala conosco. Ele não só fala conosco, mas intercede pelos santos diante de Deus. A voz do Espírito está dentro de nós. Nós temos que dar espaço para ouvir essa voz. E a voz de Deus. Quer escutar a voz de Deus hoje? Abra sua Bíblia e leia a Bíblia, porque toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Então você está lendo a palavra de Deus, você pode ser transformado de uma maneira estonteante, feito aconteceu com muitos. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas ainda falta algo, uma transformação genuína. É só buscar através das práticas piedosas, da oração, do jejum e da leitura e meditação da palavra. Tópico 3, a renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus para que com uma mente sempre renovada desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver. A sabedoria divina, sabedoria de Deus. Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 2 ele diz, 12:2, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação mental. Não é a transformação feita por homens para mudar a programação da mente de alguns. Estudos, a neurolinguística trabalha nesta área para fazer uma programação na mente das pessoas. Mas não é desta programação que eu estou falando. Eu estou falando de uma transformação que só o Espírito Santo de Deus, agindo em nós, é capaz de transformar a nossa vida. Amém. O quarto ponto. Ainda aqui no terceiro ponto. Vamos ler um texto. Texto de Tiago. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, nós temos que pedir com fé. E muitas vezes a gente não sabe nem como pedir. Não sabemos orar, como a própria Escritura diz. Mas até neste momento, o Espírito Santo de Deus intercede pelos santos com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Tem às vezes nem o que falar em oração. Nos debruçamos e ficamos lá com aquela nossa limitação. Mas aquele que não é limitado, que não tem limites, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra diz, a palavra de Deus realmente é quem transforma o ser humano, é quem acende a luz da escuridão, dantes em trevas. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa linda! Lâmpada para os meus pés, que coisa linda, que coisa maravilhosa.
é a palavra de Deus na nossa vida, ilumina a escuridão. É só luz para você enxergar o verdadeiro caminho que conduz a Deus. Ponto 4. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser. Traz sabedoria e revelação. Esclarece questões e gera entendimento e paz. O Espírito de Deus ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração cardia significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito do homem que, entrelaçado com a alma, é inseparável dela. São esses os olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendemos as verdades. Realmente, nós temos que, os nossos olhos têm que ser abertos pelo poder do Espírito, para que possamos compreender as verdades de Deus. Em Efésios capítulo 1, 17 está escrito, acompanhe a leitura, leia. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o seu conhecimento, o Espírito de revelação e conhecimento. Uma oração que o apóstolo Paulo fez para os crentes de Éfeso, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, que dê sabedoria para ele compreender as coisas eternas, as coisas do céu. Coisa linda, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai eterno, que é o nosso Deus também, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de revelação e conhecimento. Revelação e conhecimento da palavra de Deus. O tópico 2, já estamos agora no tópico 2, testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica ao Espírito. Romanos 8. É riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão, a vida do espírito. Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificado pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Foi o nosso texto de ouro, foi o nosso texto áureo, que realmente o texto áureo é quem vai adiante de toda a lição. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda plenitude. É muito lindo. Leia Provérbios, capítulo 20, versículo 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. É o nosso espírito, aquela parte mais íntima, mais interior do ser humano, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, como bem estudamos já, né? Corpo, a parte material, parte exterior, mas a alma e o espírito, aquela parte interior, é a parte imaterial. E o espírito, o espírito do homem, né, é onde o homem tem contato com o Espírito de Deus. Isso é muito lindo, meu irmão, isso é muito lindo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundidades de Deus. Que lindo, que lindo. O Espírito Santo, nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo. Nós iremos ter sensibilidade para as coisas espirituais. Isso é maravilhoso, porque aquele homem que era um homem natural, que não compreendia nada do Espírito, depois de regenerado, depois de ter recebido o selo, ele agora é um homem espiritual, compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
2:2. Vamos ver? Já é o segundo tópico do segundo ponto. O Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, Paulo trata de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano. A intercessão em nosso favor. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intercessão do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 2 e 27. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude de ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas conforme a presença do Espírito em nós. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele procura nosso interior para muito além de nossa compreensão. O Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda na nossa caminhada cristã. Todo aquele que recebe Jesus como seu único, suficiente Salvador, ele recebe o selo do Espírito Santo. Aleluia. Mais tarde, no decorrer, no aprendizado do Espírito Santo, andando segundo o Espírito, receberemos o poder, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. É diferente. Primeiro é o selo, depois é o batismo com poder, o revestimento do Espírito Santo. Que coisa linda. 3. Identificação e fruto do Espírito. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica fraco. O Espírito está sendo beneficiado com a oração. Está sendo edificado. O crente está sendo edificado. Mas o seu intelecto, ele não está entendendo o que está acontecendo. Também a igreja não entende, a não ser que tenha pessoas que consiga entender o que o Espírito esteja dizendo. Senão, o entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em língua, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem, o Espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Eita! O apóstolo Paulo, ele cantava em línguas, orava em línguas. Mas nós entendemos que orar, falar em línguas, edifica a pessoa, o espírito, mas o entendimento fica fraco. O seu entendimento a respeito daquilo que foi transmitido através do Espírito, que é uma língua espiritual, o intelecto não consegue acompanhar. Observe 1 Coríntios 14:4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O profeta, ele edifica a igreja porque a igreja entende o que o profeta está falando, o que aquela pessoa está profetizando. Mas a língua não, a língua estranha não, edifica a pessoa mesmo, mas não edifica a igreja. Amém? 14:15, 1 Coríntios 14:15. Que fareis, pois? Orai com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantareis com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ele ora com entendimento, canta com entendimento. Então o apóstolo Paulo não só orava em Espírito, mas também cantava em Espírito com entendimento. 3.2, o ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes do Espírito. Em Gálatas 5:22 nós temos
essas virtudes do Espírito, né? O fruto do Espírito, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O Espírito Santo vai trabalhando todos esses frutos dentro de nós. Aí sim, é o ápice da vida cristã, quando o ser humano, quando o cristão, ele está apto para saber discernir o amor, a alegria, tem paz em si, tem controle nas suas emoções, uma pessoa boa, uma pessoa piedosa. Nós vimos que a palavra piedade tem um significado muito amplo, e fazer caridade, ser bom, faz parte desse conceito de piedade. Fé e mansidão e temperança. Diz que Moisés era um dos homens mais mansos, Abraão, né, também, da sua época. Graças a Deus. Em Gálatas 5:25 está escrito, acompanhe a sua Bíblia e leia: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. O Espírito Santo habita em nós, nós temos que andar em Espírito, fazer as coisas que agradam o Espírito. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Faça aquilo que você sabe que vai agradar o Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Jesus deixou. E o Espírito Santo está nos ensinando, está nos lembrando a fazer tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. E hoje vivemos o ministério do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo. O Senhor nos ajude nessa nossa caminhada, e que o Espírito Santo de Deus nos invada, nos encha cada vez mais, para que possamos continuar a nossa peregrinação e um dia encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo naquele grande arrebatamento que vai acontecer, e está muito próximo disso acontecer. Tantas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo, está próximo. Então ande em espírito, meu querido. Aquilo que você faz, que você achou que era errado, é pecado. Você entristeceu o Espírito, aquele que te selou para a salvação. Não entristeça o Espírito, mas busque sempre fazer as coisas concernentes aos frutos do Espírito. Produza amor, seja uma pessoa alegre. Produza paz, seja uma pessoa longânima, benigna. Faça o bem e principalmente tenha fé. Em nome de Jesus. Nós concluímos mais uma aula e o nosso encontro será agora na última lição, na lição de número 13, se assim Deus permitir. Amém? Fique na paz, o Senhor abençoe a todos.